muito bem-vindos todos, boa noite. Boa noite. E hoje nós vamos então dar sequência, no estudo e bate-papo aqui do livro Céu e Inferno. Hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 3, especificamente o título é O Céu. Kardec vai discorrer sobre o céu na concepção católica e vai discorrer depois sobre as questões da evolução do espírito. Eu convido a todos, se assim quiserem, fechar os olhos ou não, fazer a nossa prece. Procuremos então, elevando o pensamento a Deus, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, procurando ampliar um pouco mais o nosso conhecimento a respeito de uma obra tão importante como o Céu e o Inferno. Que na noite de hoje possamos trocar as ideias que vierem de encontro com as nossas necessidades, com o nosso conhecimento, aliadas então com a leitura. E com isso, sair daqui um pouquinho melhores, de fato, em conhecimento e harmonizados conosco mesmo, da melhor forma possível. Que assim seja. Bom, Kardec aqui, nesse capítulo aqui, o 3, que são umas 15, 16 questões, eu não me recordo. A vantagem aqui que você me fala é que eu praticamente leio no dia, eu não fico estudando muito antes, não. Até para não dar um ar que eu estou sabendo muita coisa, Então eu pego algumas palavras específicas que são difíceis até da gente ficar guardando o tempo todo, porque a gente não está numa determinada área. Faço algumas anotações básicas, só para a gente se posicionar com relação a isso, e o resto é no decorrer da leitura mesmo que a gente vai encontrar algum obstáculo ou alguma maneira de avançar. Então Kardec aqui ele vai tratar um pouquinho sobre a concepção do que é o céu, numa forma muito rápida aqui. Eu achei até interessante, porque Kardec ele costuma aprofundar muito em determinados assuntos, mas quando ele fala na formação do céu e de Deus, essas coisas, ele deu uma pincelada tão rápida aqui que eu fiquei assustado. Então ele basicamente ele fala sobre teogonia, que é o vídeo que eu passei para o pessoal dar uma olhada, e a estrutura católica sobre a concepção de céu, e não ultrapassou isso. E aí então ele passa a discorrer sobre o desenvolvimento do espírito e a adequação do espírito pós-morte com relação à estadia dele. Ou seja, nada de local localizado como céu, a princípio. Apenas o espaço, apenas o mundo espiritual. E essa é a parte mais importante. Antes de a gente chegar na palavra, eu anotei aqui para a gente não esquecer. A teogonia, ela nada mais é do que a narração do nascimento dos deuses, e a apresentação de sua genealogia. Isso para as religiões politeístas. É interessante porque se a gente começar a estudar essa questão da mitologia grega e outras que envolve toda a parte da criação, a gente vai ver que tem uma similaridade incrível, desde os gregos até a religião católica, o judaísmo, que uma vai puxando a outra, e até mesmo nas outras vertentes que foram sendo criadas, cada um tem uma história sobre criação muito particular em relação a talvez até a cultura, que cada um tinha na época. Mas não dá para avançar muito em relação a isso, não. Então vamos lá. Na questão 1, ele diz o seguinte: a palavra céu se aplica geralmente ao espaço infinito que envolve a Terra e mais particularmente a parte que se eleva sobre o horizonte. Isso está bem óbvio para todo mundo, É o que a gente vê acima da nossa cabeça. Ela vem do latim coelum, formada do grego coelos, côncavo, porque o céu apresenta o aspecto de uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, constituídos de matéria sólida e transparente, formando as esferas concêntricas que tinham a Terra por centro. Essas esferas, girando ao redor da Terra, arrastavam com elas os astros, encontrando
nos seus circuitos, encontrados nos seus circuitos. Essa ideia decorrente da insuficiência dos conhecimentos astronômicos foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalonados, os diferentes degraus da escala da beatitude. O último era a morada suprema, a felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus. Daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir uma felicidade perfeita. Os muçulmanos admitiam a existência de 9 céus, em cada um dos quais a felicidade dos crentes era maior. O astrônomo Ptolomeu contava 11. Ninguém estava satisfeito, né, pelo jeito, né? É danado o negócio. Eu estou falando essa brincadeira porque, dado a cultura, dado o envolvimento de cada um que resolveu estudar ou analisar as questões da criação, era inventado algo. E essas invenções, dentro da história, são fantásticas. Então, o astrônomo Ptolomeu contava 11, sendo o último chamado de Empírio, em virtude da grande luminosidade que o caracterizava. Até aqui todo mundo conhece bem a história, né? Tá bem aprofundado o negócio, né? Tá nada. Estamos nada, né? Estamos bem enrolados com relação a isso. Esse é ainda hoje o nome poético dado à região da glória eterna. A teologia cristã reconhece a existência de 3 céus. O primeiro é a região do ar e das nuvens. O segundo é o espaço em que se movem os astros. O terceiro está além da região dos astros e é a morada do supremo ser e dos eleitos, que o contemplam face a face. Ou seja, acho que ele está se referindo aqui aos anjos, né? No mínimo. É de acordo com essa crença que se diz que São Paulo foi elevado ao 3º céu. Na questão 2, as diferentes doutrinas referentes à morada dos bem-aventurados repousam todas no duplo erro de que a Terra é o centro do universo e que a região dos astros é limitada. Além desse limite imaginário, que todas elas colocam a região afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Estranha anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que a todas governa, nos confins da criação, ao invés do centro de onde a irradiação de seu pensamento poderia estender-se ao todo. Na terceira, a ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, iluminou com a sua luz as profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias. A Terra não é mais o centro do universo, mas um dos seus menores astros girando na imensidade. O próprio Sol é apenas o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são inumeráveis sóis em torno dos quais giram inumeráveis mundos, separados por distâncias que são apenas acessíveis ao nosso pensamento. Bom, fica claro aqui que a época de Kardec era acessível através do pensamento apenas, né? Hoje o homem está se virando nos 30 aí para fazer as suas viagenzinhas, né? Que está bem longe ainda, né? De se concretizar, né? Embora eles nos deem a impressão de se tocarem. Ótimo. Nesse conjunto regido por leis eternas, que revelam a sabedoria e a onipotência do Criador, a Terra aparece como um ponto imperceptível e um dos menos favoráveis à habitabilidade. Dessa maneira, pergunta-se por que Deus a teria feito a única sede da vida e relegado a ela as criaturas de sua predileção. Muito ao contrário, tudo nos diz que a vida se encontra por toda parte e que a humanidade é infinita como o próprio universo. A ciência tendo nos revelado a existência de mundos semelhantes à Terra, e é evidente que Deus não os podia ter criado sem finalidade. Ele os deve ter povoado
de seres capazes de o governar. Até aqui está indo bem, né? Alguma coisa a acrescentar? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tá. Como eu disse, eu não vou aprofundar nessa questão primeira aqui sobre mitologia e teogonia, porque eu acho que não compensa. Compensa cada um depois buscar se aprofundar nisso. E eu garanto uma coisa, viu? Conforme a gente vai lendo a mitologia, a gente vai ficando doido. As coisas elas vão caindo, né? As histórias que a gente ouve, a cultura que foi colocada na nossa mente desde a adolescência, elas vão desmoronando. Hoje eu até estava brincando, né, pela internet, que eu provavelmente seria um ateu moderno, né? Talvez eu me tornaria um ateu que acreditasse em Deus apenas, né? Mas com relação à religião, a coisa está ficando cada vez mais complicada mesmo. Continuando, eu acredito que nós vamos levar aí umas 3 semanas nisso aqui. Isso significa 3 meses, né? Considerando uma semana por mês. No item 4, as ideias do homem estão sempre na razão dos seus conhecimentos. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos teve que influir nessas ideias, mudando-lhes o curso. Sob a influência dos novos conhecimentos, as crenças tiveram de modificar-se. O céu foi deslocado à região das estrelas, sendo sem limites. Não lhe deixa mais espaço. Para onde foi ele? Diante dessa pergunta, todas as religiões permanecem mudas. O Espiritismo vem resolvê-la ao demonstrar o verdadeiro destino do homem, a natureza deste último e os atributos de Deus sendo tomados como ponto de partida. Chega-se à conclusão. Quer dizer que, partindo do conhecido, chega-se ao desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que permitem ao Espiritismo chegar a esse ponto. Muito bem. Numa comparação muito rápida, o avanço da ciência ele fez muito dos dogmas da igreja mesmo caírem por terra, né? O que é interessante é que é muito defendido pela própria igreja que ela ajudou a desenvolver a ciência. É muito óbvio isso, né? Não seria nada antinatural, porque a maioria dos filósofos, a maioria dos cientistas, eles eram católicos por natureza. Era a religião predominante, não tinha como ter outra coisa. Ou eram católicos ou eram luteranos, alguma coisa desse tipo, com o passar dos anos. Então, todos os homens de ciência e os que buscavam algo através do pensamento, eles estavam envolvidos com a igreja. Não é apenas um título, nós ajudamos a desenvolver. Ajudou porque é uma consequência dos fatos. Mas o fato é que, com o passar do tempo, todos esses dogmas eles foram revistos. Na teologia, a gente tem um negócio interessante, né? Eu costumo falar muito em bricolagem, mas nesse aspecto não se trata de bricolagem, mas se trata de adaptação. Ou a religião se adapta, ou ela fracassa, ou ela morre mesmo, né? Eu dou sempre um exemplo que está muito próximo de mim, muito ao meu alcance, que é o movimento carismático dentro da igreja. Ele teve que se renovar, ele teve que incorporar coisas que não existiam, né? Não é que nem que não existiam, mas é que eram mais reservadas dentro da igreja, para que ele pudesse estar no mercado. Eu vou usar esse termo, que ele pudesse estar no mercado, porque a concorrência é grande. Então, qual o público que busca a religião hoje em dia? O jovem. Qual o público que tem mais tendência a se afastar de uma religião? Jovem. Então, se não tiver algo que chame a atenção, obviamente que só o estudo, só a leitura o tempo todo, a sobriedade, vai fazer com que todo mundo vá. E eu não vou deixar de falar que o Espiritismo não deixou para trás também, né? Ele se utiliza dos mesmos artifícios para tentar manter
essa população de mais novos dentro das casas para poder ter um desenvolvimento. Hoje em dia eu já nem acho tão ruim mais, né? Desde que não haja um excesso, né? Desde que as casas não pequem pelo excesso, só da brincadeira, só da música, só da satisfação. Há de se ter um equilíbrio muito grande em relação a isso. Então essas adaptações fizeram com que as religiões, e fazem ainda com que as religiões se mantenham. Porque se fosse levar ao pé da letra só com relação à ciência, as religiões já teriam ido, né? Eu não vou nem dizer que as pessoas teriam partido para o ceticismo total ou para o ateísmo, não. Elas teriam ido justamente por causa da lógica, né? A gente vive brincando socialmente com relação à política. Quanto mais ignorante o povo, mais fiel ele é à estrutura, não é? As religiões são a mesma coisa, as doutrinas são a mesma coisa. Quanto mais brincadeira tiver, né? Quanto mais atrativo, quanto mais comunidade, calor humano tiver, que distraia o foco do que deve ser realmente estudado, analisado, as pessoas vão continuar ali, né? Bonitinho, frequentando, participando, apoiando. O que seria muito diferente se todo mundo tivesse uma educação razoável e também se interessasse, né? Porque não adianta ter uma educação boa e não se interessar por avançar nas próprias pesquisas, né? A vantagem do espiritismo, que eu acho ainda hoje, é essa autonomia, essa questão da individualidade. A evolução ela é individual para cada um, não há como sair disso. Lá na frente, Kardec vai falar um pouco sobre isso. Bom, vamos lá. No item 5, o homem se constitui de corpo e espírito. Isso é novidade, né, para vocês aí do espiritismo? Novidade. Vocês já leram, já aprofundaram no livro O Céu e o Inferno? Eu já li. Já? Uhum. Tá. Porque cada vez que eu leio parece que eu não li ainda. Tá terrível o negócio. Passa 6 meses, eu leio alguma coisa, já foi. Perdi todo o rumo que eu tinha. Maravilha. Então o homem se constitui de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, o ser racional, o ser inteligente. O corpo é um envoltório material que reveste temporariamente o espírito para o cumprimento da sua missão na Terra, permitindo-lhe executar os trabalhos necessários ao seu adiantamento. O corpo se destrói depois de usado e o espírito sobrevive a essa destruição. Sem o espírito, o corpo é apenas matéria inerte, como um instrumento privado no braço que o movimenta. Sem o corpo, o espírito continua integral. É vida e inteligência. Deixando o corpo, ele volta ao mundo espiritual de que saíra para se encarnar. Uma coisa que nós vamos estar sempre, dentro do possível, pegando no pé. Em momento nenhum, Kardec ele fala ou usa o termo reforma íntima. É uma coisa que eu estou batendo constantemente nos meus diálogos, né? Ou ele fala adiantamento ou ele fala evolução. A coisa é muito simples. Ele vai reencarnar, ele não está reformando o corpo, né? Não está, ele está se utilizando de um novo corpo. Simples. Ele vai progredir a partir das novas experiências. Então ele não está reformando absolutamente nada. Talvez ele esteja revivendo experiências que ele já passou, do qual ele tem que aprender a lidar com elas de novo, né? Uma coisa muito simples. Lição não aprendida, né? Vai ter que ser feita de novo até se acalmar, até a coisa entrar no eixo. Muito bem. Há, portanto, um mundo corpóreo constituído pelos espíritos, e aqui Kardec ele começa a entrar no assunto, vamos vendo. Há, portanto, um mundo corpóreo constituído pelos espíritos encarnados e um mundo espiritual constituído dos espíritos desencarnados, os ligados à Terra ou a qualquer outro globo.
O mundo espiritual estende-se por toda parte, ao redor de nós e através do espaço. Nenhum limite podemos assinalar para ele. Em razão da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o constituem não se arrastam penosamente sobre o solo, mas atravessam as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que os retinham cativos. A morte do corpo é a ruptura dos laços que o retinham cativo. Bom, com relação ao céu, Kardec ele começa a destituir essa questão do local fixo. E ele começa, a partir desse momento, a aprofundar essa conversa, né? Ou seja, ele vai começar a pontuar que o espírito ele pode habitar qualquer lugar, qualquer mundo, qualquer espaço, qualquer local onde a gente possa imaginar. Aqui, nesse capítulo específico, ele fala sobre as regiões que a gente pode olhar para cima. Só, né? A nossa volta, nosso mundo e o que a gente imagina até onde os nossos olhos podem alcançar. E graças à tecnologia, até onde pode alcançar mesmo, né? Porque com os aparelhos que existem hoje, é formidável. No item 6, que eu acho que vai dar para concluir ele. Os espíritos são criados simples e ignorantes. É uma outra coisa que a gente nunca ouviu também, né? Os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas dispondo de aptidão para todas as aquisições e para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por consequente, novas possibilidades de prazer, desconhecidas dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem aquilo que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir e nem compreender. Mas é interessante que ele está falando aqui em ver, ouvir e compreender, mas não no sentido literal da coisa, não. Que o espírito inferior não enxerga, não ouve um espírito mais evoluído. E isso, nas leituras subsidiárias, que eu canso de ver por aí, é o que mais falam. O espírito não consegue ouvir um benfeitor que foi lá estender a mão para ele. Não, não é assim não. Ele até pode ouvir a pessoa, ele até pode ver, mas o interesse, talvez a brandura daquele espírito não lhe traz sensação nenhuma. Seriam espíritos totalmente apáticos em relação a essas sensações. Então, o que eu poderia dizer? Ele vai dar um exemplo mais para frente aqui com relação à música, né? Tem gente que se satisfaz com qualquer música, com as músicas que estão na moda, estão ótimas. E tem gente que ouve, de repente, orquestras, né? Sinfonias. Eu também não sou muito chegado, não estou nesse ponto não, né? Eu não consigo identificar algumas coisas que faltam ainda. Mas as pessoas ouvem determinadas melodias e entram num determinado êxtase, sentem um prazer que a gente não consegue medir. E a gente até fica assim, nossa, né? Como que a pessoa pode se envolver com isso? A mesma coisa pode ser em relação a uma flor, a um animal, né? A pessoa está ali horas olhando uma flor, uma planta, está toda embevecida com aquilo e a gente não consegue entender o que se passa. Mas é uma coisa muito íntima dela, é uma questão talvez evolutiva já com relação à alma dela. E é uma coisa que nós vamos adquirir em algum momento. É uma percepção que ainda falta, mas ela vai estar em alta em algum momento. Ou já até esteve, né? A gente não tem aquela percepção sublime, mas também não sente um desprezo. Mas nesse momento a gente está precisando fazer algo diferente. Então é isso que é interessante. O espírito tem aptidões necessárias a cada encarnação para estar se desenvolvendo. Não vai ficar parado, ele não vai estar o tempo todo munido de todo o seu conhecimento, de todas as suas sensações. E isso vai acontecer tanto encarnado, né, como desencarnado. Então, qual a preocupação de muitas pessoas que eu vejo adentrando o espiritismo? O medo de espíritos.
Fantástico, né? É fantástico. Essas pessoas entram para o espiritismo para entender porque tem medo de espírito. E quando ouvem dentro de um centro espírita que os espíritos estão à nossa volta, pronto, acabou, né? O que era para ajudar a pessoa acaba com a vida dela de vez, né? Mas o que não se entende é que a maioria dos espíritos não estão nem aí pra gente. São como se nós estivéssemos andando lá na 25 de março. Você já foi lá na 25 de março? Não? Vá, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Não é especificamente na 25, manda ali na feirinha do Braille. Também, pode ser também. Por quê? Você vai ver o exemplo. Os espíritos, eles estão andando assim, simplesmente se esbarrando uns nos outros. Eles não estão interessados, né, no teu pensamento que você faz. Pode até ser que de repente ele se aproxima, ouve a sua conversa e vai embora. Mas alguns sim. Alguns vão estar o tempo todo, se assim o desejarem, dado os interesses que tem por nós e pelos nossos pensamentos. E aí sim a grande preocupação do vigiar constantemente, ou seja, se modificar moralmente o tempo todo. E essa é a nossa extrema dificuldade, né? Tentar se manter linear, né? Tentar se manter linear. O pessoal fala muito sobre obsessão. Eu encerro no 6 hoje. O pessoal fala muito sobre obsessão persistente, né? Mas qual o espírito, né? Se a nossa ligação é pelo pensamento, é pela vibração do pensamento, digamos assim, como que nós podemos manter um espírito constantemente do nosso lado, se nós não conseguimos manter o nosso equilíbrio emocional o tempo todo? A cada hora nós estamos pensando de um jeito, não estamos? A gente levanta feliz, de repente fica triste, aí sai para o trânsito, né? De São Paulo já tá logo uma fechada em alguém, ou alguém te fecha, e o trânsito é mais fácil de falar dele, né? Até homens. O trânsito é mais fácil. E aí nós vamos oscilando os nossos pensamentos. Tem dias ou semanas, às vezes, que a gente está tão bem que nada nos tira do sério. Então, como que um espírito obsessor pode estar colado o tempo todo? É difícil, né? Se os espíritos se aproximam de nós pelo interesse, pelo pensamento, então a cada momento nós estamos modificando essa sintonia. Agora cabe a gente querer manter uma determinada companhia ou não. Aí já são outros 500, né? Mas essa questão da persistência, essa questão em especial da persistência, para mim já caiu por terra há muito tempo. Né? E é até bom brincar, porque a fila é grande, né? A fila é igual a fila do PlayStation. A pessoa entra e sai. Ela quer brincar lá com o brinquedo, ela vai entrar e sair quantas vezes ela quiser. Né? Não tem como se manter na frente da fila. Pois bem, com essa noção de hoje, a gente teve a introdução sobre, uma introdução muito básica, sobre a ideia e a criação dos céus, não entrou especificamente na criação de deuses, mas na questão da sobreposição de mundos no céu. Que isso é importante a gente ter uma ideia. A gente repassou que a ciência derruba essa ideia, que não existe um local especificado para nada, né? E a gente começa a adentrar na questão da dualidade do espírito enquanto encarnado. Ou seja, a sua vida terrena como encarnado, as suas possibilidades, a sua ocupação como encarnado não tem muito para onde correr, é aqui e aqui mesmo. Se você quiser ir para outro mundo, é no máximo ir para outro estado, para outro país e ponto. Ou quem sabe lá um astronauta, né? Fora isso, não tem muito para onde correr. Portanto, porém, como espírito, inúmeras são as possibilidades, tá? E com isso a gente pode pensar também que na erraticidade nós nos aprisionamos conscientemente a algo. Ponto. E aí eu não vou brincar com colônia, prometo, juro.
tá? Não vou falar nada disso, bom? Mas é possível nesse seguinte aspecto: eu me aprisiono naquilo que eu quero, naquilo que eu estou fixado. Então, se eu achar que eu estou preso naquele poste ali, eu vou ficar preso naquele poste e acabou. Se eu achar que eu posso, né, ir lá para a Inglaterra, para a Alemanha, vou lá passear, ver os antepassados lá, se eu achar algum. Isso se ele já não tiver tudo por aqui mesmo, né? Enfim. É isso, pessoal. Semana que vem, na próxima, né? Aula a respeito do Céu e Inferno, a gente continua a partir do item 7. E é isso. Se vocês tiverem alguma coisa para falar a respeito, ajudem aí, que é bem interessante. Tá todo mundo satisfeito? Tudo bem, então. Alguém quer fazer a prece de encerramento? Não, ninguém quer fazer a prece de encerramento. Não, tudo bem. A gente já sabe disso. Maravilha. Então, vamos agradecer a espiritualidade, né? Pela oportunidade de termos aqui nos reunido. E que, de todas as formas, né? Com a leitura que a gente vem fazendo, dentro do possível a participação aqui no CEDEM, nós possamos ampliar o nosso interesse pelo estudo desse livro. Dentro do possível, intuídos, né, auxiliados pelos mentores o tempo todo, que possamos convergir com toda a seriedade possível ao estudo dessa obra, e esse estudo ele sirva tanto para nós aqui, encarnados, como aqueles que frequentemente estão à nossa volta. Que a todos cabe o estudo e a ampliação da consciência a esse respeito. Envolve-nos então com a tranquilidade e a segurança de sempre, que possamos retornar aos nossos lares com a mesma segurança com que aqui chegamos. Que assim seja. Eu não vou nem ter que ficar editando muito, ninguém quis ficar falando. Brincadeira, eu não edito não, tudo que eu gravo aqui vai para o ar. Né? Até porque quando a gente tem a oportunidade, hoje não teve muito, né? Porque a leitura ela ficou meio maçante na questão da explicação. Mas quando a gente tem a oportunidade de dialogar a respeito, que nesse livro, nas próximas questões nós vamos ter, é legal, porque a gente vai desenvolvendo bate-papo aqui, né? durante mesmo o processo de leitura e até depois, com um relato de experiências, tudo. E isso para mim é o mais importante, que é o que vai fundamentando